noite, gente. Então, nós vamos lá para a nossa segunda aula, né? De Direito Eleitoral. Bom, lembrando que a nossa aula é solidária, né? R$100 em prol do GEM. Vou colocar aqui o Pix, R$100. Em prol do GEM. Telefone. Já aqui no cantinho, nosso Pix. Bom, tem uma ótima notícia para dar para vocês. Já falei com o pessoal aqui que está fazendo presencial com a gente, que eu estou conseguindo fazer o material. Já fiz o material da aula passada e o material dessa aula. Então, à medida que a gente for dando as aulas, eu vou mandando material para vocês, mas aí o pessoal online, só se me mandar mensagem, pode me mandar mensagem no direct do Instagram, para poder entrar no grupo nosso para o material, tá? Aí o material aí é específico para quem está no grupo de alunos, ok? Então, quem tiver interesse no material, é só me passar um direct no Instagram. Então, vamos lá. A aula passada, nós paramos nos direitos políticos, não foi isso? Deixa eu só prender meu cabelo aqui, porque senão me incomoda. Nós falamos das causas de perda e suspensão dos direitos políticos. Finalizamos aí, né, falamos a respeito da incapacidade civil absoluta, que é o menor de 16 anos, a escusa de consciência, que é a obrigação que é imposta a todos quando a pessoa deixa de fazer a obrigação, como é o caso do alistamento militar, por exemplo, e ela deixa de cumprir a prestação alternativa. Lembrando que, a partir dos 45 anos, a pessoa, o homem, ele volta a ter a quitação eleitoral. Tanto que a gente, quando vai fazer o alistamento da pessoa, a gente pede, homem acima de 18, pede certificado de reservista, até os 45. Depois dos 45 a gente não pede mais. Aí foi que a gente comentou, mas a pessoa chega lá depois de 45 para fazer alistamento? Chega. Ou então acontece o seguinte, que a pessoa ficou 3 eleições consecutivas sem votar e sem justificar. Eleições consecutivas é considerando primeiro e segundo turno, como cada eleição. Primeiro turno uma eleição, segundo turno outra eleição, e aí outra eleição. Ficou 3 sem votar, tem um cancelamento. Se a pessoa ficar com o título cancelado em determinado período de tempo, ele é excluído do sistema. Então, tem muitas pessoas que chegam lá, a gente não acha o título mais. Por quê? Porque o sistema já excluiu. Porque ficou tanto tempo com o título cancelado que já não consta no sistema. Aí, o que a gente faz? A gente tem que realistar a pessoa. O alistamento começa do zero tudo de novo. Aí, se tem mais de 45 anos, a gente não exige o alistamento militar. Certo? Aí, depois nós vimos a questão da condenação criminal transitada em julgado. Vimos que a condenação criminal transitada em julgado suspende o direito político, mas que a condenação por crimes que estão previstos na Lei Complementar 64, que são crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio financeiro, crimes contra o meio ambiente, crime eleitoral, né, que elenca os tipos, né, quais são os crimes que ela define, a pessoa tem um período de inelegibilidade, que é da sentença colegiada, da decisão colegiada e depois 8 anos a mais no cumprimento da pena, certo? E a improbidade, mesma coisa. A improbidade administrativa também suspende os direitos políticos a partir do momento que condenou com trânsito em julgado. Condenou, tem previsão na sentença, suspendeu, mas tem a inelegibilidade acrescida nos casos de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário por ato doloso, que tem condenação por suspensão de direitos políticos, também fica suspensa a partir da decisão colegiada e depois por mais 8 anos do cumprimento da pena. Ok? Paramos aí. Aí, no material que eu fiz para vocês, aí hoje nós vamos seguir mais um pouquinho. O material, gente, eu coloquei a parte de nacionalidade, porque nacionalidade acaba sendo importante, né? Então, apesar de eu não ter falado sobre nacionalidade, eu coloquei. Bom, o que ficou faltando nessa parte para a gente falar? Primeiro, a questão das características do voto, que eu não comentei com vocês,
Nós vimos que, na verdade, o alistamento, quando a Constituição fala o alistamento é facultativo, o voto é facultativo também. Tem pessoas que são inalistáveis, que nós vimos, né? E nós vimos que o voto é o sufrágio, né? Que é o direito propriamente dito. O exercício é por meio do voto. Então, o voto é um instrumento de exercício do sufrágio. A verdade é essa. Então, nós temos o direito, né, ao sufrágio e exercido por meio do voto. Tem algumas características, que primeiro, é um direito público subjetivo. A gente não pode impedir a pessoa, a não ser nas situações legais, de se alistar. Depois, personalíssimo. Eu não sei por que o pessoal chega no cartório perguntando se pode votar pelo e-título. Não tem jeito, gente, de votar pelo e-título. Não sei de onde o pessoal tira isso. Não tem como votar pelo e-título. Você consegue justificar pelo e-título. Mas você não consegue votar, você consegue tirar certidão de quitação eleitoral pelo e-título. Mas não consegue votar pelo e-título. Por quê? Porque o voto é personalíssimo. A pessoa tem que ir lá para poder votar. Ah, mas tem que a pessoa que não tem condição de exercer o voto, ela tem direito de ser assistida? Tem, por questão de acessibilidade. Ela tem o direito de ir lá votar. Tem limite de idade? Não tem. A pessoa pode estar com 100 anos. Ela tem o direito de votar. Ela só se torna facultativa a partir dos 70. Mas não tem limite de idade para exercício do voto. E hoje, não importa se a pessoa tem deficiência ou não tem deficiência. O direito do deficiente, ele é igual à pessoa que não tem deficiência. É a mesma coisa, a garantia é a mesma. Então, antigamente, na época que o Código Civil previa a incapacidade civil absoluta, para outras hipóteses, no caso de enfermidade, de deficiência, beleza, a pessoa tinha os direitos políticos suspensos porque era interditada, ela não votava. Mas agora não. Então não importa, é autista? Não importa. Pode ser autista nível 1, suporte nível 2, nível 3. Mas é facultativo? Não, Obrigatório. é obrigatório. É obrigatório. O que a gente tem, mas é interno nosso, não vai cair na prova de vocês, só para vocês entenderem como que funciona, é que nós temos um código que a gente lança quando a pessoa ela tem dificuldade do exercício do voto, que ela pode levar documentação no cartório, a gente lança um código no cadastro eleitoral e a pessoa acaba ficando facultativa. Mas é uma facultatividade interna nossa. O sistema, ele coloca ela como facultativa. Porque se ela não for votar, ele já compreendeu que ela não foi, porque ela não teve condições de ir. Ou físicas ou mentais. Mas enquanto não tem esse código lançado, fica obrigatório. Aí tem que justificar se a pessoa não for. Então, por exemplo, eu já atendi meninos nível 3 de autismo. É um atendimento super difícil, mas ele tem direito de ter o alistamento eleitoral dele. Né? Então, a gente tem também uma certidão que se chama certidão circunstanciada, que é para as pessoas que não conseguem exercer. Por exemplo, teve um rapaz que estava com o CPF bloqueado por causa da questão do alistamento e travou tudo. Aí o pai dele foi no cartório, não tinha condição de fazer o alistamento dele. Realmente, não tinha condição. Porque ele não sai de casa. É muito severo a situação do autismo dele. Então, aí o que nós fizemos? Abrimos um processo, eu fiz uma certidão de quitação eleitoral para ele, especial, e aí ele conseguiu desbloquear o CPF. Então, a gente tem algumas medidas práticas que a gente pode adotar que resguarda a pessoa. Mas para efeito de prova, a pessoa com deficiência e sem deficiência, o critério é exatamente o mesmo. Tá? Não tem exatamente o mesmo. Ele não vê como incapacidade Não absoluta. vê como incapacidade absoluta. Então, é só o menor de 16. E mesmo assim, se no ano eleitoral a pessoa fizer 16 até a data da eleição, a gente consegue alistar ela com 15. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa vai... Porque o alistamento eleitoral ele tem que acontecer até 151 dias antes da eleição. Já comentei isso com vocês na aula passada. Então, se a pessoa chegar lá, por exemplo, em janeiro, em fevereiro, março, até maio, e ela completa 16, até no dia da eleição, a gente consegue alistar ela. Aí ela fica listada com 15 anos, mas ela só exerce o direito com 16, porque é condição para exercício do direito, ok?
Bom, outra coisa, a obrigatoriedade do comparecimento. Na verdade, fala assim, o voto é obrigatório. Na verdade, o que é obrigatório é o comparecimento. Porque se a pessoa não votar e justificar, ela fica quite com a justiça eleitoral. Ela só não pode deixar de votar e de justificar 3 eleições consecutivas. Tem limite para justificativa? Não. A pessoa pode justificar quantas vezes quiser. Eu, por exemplo, eu justifico desde 2002. Porque eu mudei para Juiz de Fora, para Belo Horizonte, eu vivi em Belo Horizonte, aí eu só votei enquanto eu estava perto da minha mãe, lá de onde eu morei. Fora isso, eu não votei mais. E até hoje, nessa eleição, não votei, justifiquei. A eleição passada, justifiquei, eu não votei. Então, eu já devo ter, desde 2002, que eu justifico. Então, eu já até pedi a conta de quantas eleições que eu já justifiquei. Não tem limite. Eu estou quite com a justiça eleitoral, totalmente. Tá? Outra coisa, liberdade. A pessoa vota em quem quiser. E aí vem o sigilo. O sigilo é justamente para quê? Para garantir a liberdade. Por quê? Tanto que nós vamos ver que a ameaça, por exemplo, de prefeituras, de cortar benefício social se a pessoa não votar, de empregador, de demitir a pessoa se a pessoa não votar no candidato dele, isso tudo é considerado abuso de poder. Não pode. Por quê? Porque quebra a liberdade do voto. A questão de igreja, por exemplo, líder religioso, seja que igreja for, católica, protestante, espírita, seja que congregação for, a pessoa obrigar o outro a votar naquele candidato, isso é considerado abuso de poder. Não pode. Por quê? Porque fere um princípio fundamental em relação aos direitos políticos. Estou falando de princípio fundamental da Constituição. É um princípio fundamental dos direitos políticos, que é a questão da liberdade do voto. Então, esse abuso de poder ele vai ser punível não só na administração pública, não. Em qualquer hierarquia, né? Pode ser punível em empresa privada, igreja. Tá. Entendeu? Porque aí é abuso de poder. Abuso do poder religioso, abuso do poder econômico. Tudo é punível. Não pode, porque aí a ofensa é onde? Na liberdade do voto. O voto é direto. As nossas eleições, elas são diretas. E nós temos uma única situação de eleições indiretas, que está na Constituição, lá no artigo 81, parágrafo 1º. O que acontece? Nós temos eleições diretas, que são a escolha pelo eleitor, certo? Beleza. Só que aí, o que nós temos? Nós temos a possibilidade de vacância do cargo de chefe do executivo. O que a Constituição fala? Se a vacância do cargo do chefe do Poder Executivo acontecer nos primeiros 2 anos de mandato, aí nós temos que fazer nova eleição. Só que aqui, gente, quando é vacância do cargo do chefe do executivo e do vice, aí que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Existem várias situações que podem gerar vacância. A morte, por exemplo, gera vacância. A cassação do mandato, não de direitos políticos, não se caça direitos políticos, viu? A gente não usa o termo cassação dos direitos políticos, cassação do mandato. A cassação do mandato, ela pode ser originária de processo decorrente da justiça comum, civil ou criminal, por exemplo, improbidade, por exemplo, ação criminal, ou pode ser uma ação decorrente da justiça eleitoral. Existem situações, por exemplo, no caso da justiça eleitoral, que dependendo da circunstância, ela contamina a chapa. Então, se ela contaminar a chapa, cai os 2. Se ela contaminar a chapa, cai os 2. Dependendo da situação que aconteceu, é feita nova eleição, ou então assume o que ficou em segundo lugar no pleito eleitoral. Vai depender da situação. Quando esse problema vem, afeta só o chefe do executivo, seja criminal ou improbidade, por exemplo, ou então a situação de inelegibilidade, que é só do chefe do Poder Executivo, aí o vice assume. No que o vice assume, não tem esse problema, porque o vice continua exercendo.
Então, o problema do artigo 81 é quando sai o chefe do executivo e o vice, cai os dois. Se acontece nos primeiros 2 anos, tem que fazer nova eleição. Nova eleição no mesmo sistema, que é o que nós chamamos de eleições suplementares. Então, aí a gente tem as eleições suplementares, que é uma eleição fora de época. De vez em quando a gente vê que tem um prefeito cassado por aí, o mandato cassado, e aí tem que fazer a eleição suplementar, que é a nova eleição. Só que se for nos últimos 2 anos de mandato, o que vai acontecer? A eleição não tem essa previsão de eleição direta. Então é feita, a Constituição fala que o Congresso Nacional fará nova eleição na forma da lei. Só que não existe essa lei. Não existe essa lei. Então, nesse caso, é o que se chama de eleições indiretas, mas ela só acontece na vacância nos últimos 2 anos. Pode ser que no caso do município, por exemplo, que o município é pior ainda, pode ser que no caso do... Aí fica uma briga danada, se o presidente da Câmara assume, aí se o presidente da Câmara assume pelo final restante do mandato, se tem que fazer nova eleição. O ideal seria, mesmo sendo os 2 últimos anos, no caso municipal, é fazer nova eleição, se não tem previsão na lei orgânica. Mas acaba ficando essa lacuna legislativa aqui e pela Constituição se fala na forma da lei. De qualquer maneira, nós vamos chamar isso aqui de eleições indiretas, tá? Nós não vamos chamar... Eu até juntei no material aqui uma decisão de 2023 do STF, que fala assim, no caso de dupla vacância, faculta-se aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios a definição legislativa do procedimento de escolha do mandatário político e, na hipótese de realização de eleição indireta, a previsão normativa estadual de votação nominal e aberta é compatível com a Constituição. Então, ele acabou, é a decisão 9 de 2023, ele acabou deixando a Constituição estadual prever a forma de... dessa eleição aqui nos últimos 2 anos. Aí tem uma decisão de 2011, que aí ela é mais antiga, que fala assim, se não existe disposição específica na lei orgânica do município sobre a modalidade de eleição suplementar, eleições diretas devem ser realizadas, ainda que a dupla vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito se dê no segundo biênio da legislatura. Mas por quê? Porque os presidentes das câmaras que gostam de assumir o mandato e ficar o restante. Mas você vê que é uma decisão já mais antiga, que é uma decisão de 2011. Como, assim, na grande maioria dos casos, acaba acontecendo aqui, nos primeiros 2 anos, a gente faz vira e mexe aqui em Minas, por exemplo, em eleição suplementar. Elisângela, no caso de indeferimento do registro de candidatura, né, quando é eleito, fica sob júdice, nesse caso aí, vai atingir os 2. Vai atingir a chapa. A chapa. Vai atingir a chapa. Se já aconteceu a eleição, vai atingir a chapa. Se acontece o indeferimento, por exemplo, antes do determinado período antes da eleição, porque aqui, por exemplo, aliás, na verdade, até antes do dia anterior à eleição, no caso do executivo, pode substituir. Porque aqui nós temos 2 prazos. A partir do momento que aconteceu a causa impeditiva, tem que fazer o pedido de substituição em até 10 dias. E no caso do executivo, esse pedido de substituição pode ser feito até o dia anterior à eleição. Então, se for decidido e o partido, por exemplo, em deferimento do registro de candidatura, e o partido, mesmo estando sob júdice, decide substituir o chefe do executivo, ele pode manter o mesmo vice. Mas se ele não substitui e deixa a eleição ocorrer com aquele que está sob júdice, aí na hora que decide, se mantiver o indeferimento do registro de candidatura, cai os 2. Porque ele cai a chapa. Dependendo do caso, é até interessante trocar, né? Dependendo do caso, é interessante trocar. Não é interessante arriscar, não, porque aí realmente cai os 2. Aí depende de quantos votos ele teve, porque os votos dele vão ser anulados. Se ele teve a maioria absoluta dos votos, vai ter que fazer a nova eleição. Mas se ele não teve, o segundo colocado se torna o primeiro. O segundo colocado na eleição. No caso, a maioria absoluta, mesmo sendo em município
pequeno. Ó, e no caso Antônio Prado, por exemplo, foi eleito com 77% dos votos. Como é que você vai dar posse com uma pessoa que teve 33% de voto? Fica... Elisângela, com relação à chapa única também tem que ter a maioria absoluta, né? Tem. Eu acho que foi em São Sebastião da Vargem Alegre. Teve um. Quantos votos que ele teve, você sabe? Eu não sei de cabeça também. Eu vou dar uma olhada. Então, aí no caso, se acontece alguma coisa, você tem. Aí se for se a maioria absoluta dos votos for, tem que fazer nova eleição, que aí é o caso de eleição suplementar também. Entendido? Outra coisa é a periodicidade. Então, é periódico. De 2 em 2 anos nós temos eleição. Então, a Constituição já define os cargos que vão concorrer à eleição. Então, a gente tem eleição municipal, né? Prefeito, vice-vereador. Depois, nós temos daí 2 anos as eleições presidenciais, federais, estaduais. Então, a presidencial, a federal de senador e deputado federal e de deputado estadual, governador e vice. Lembrando que os mandatos são de 4 anos, com exceção do senador. Então, o senador é o único que tem mandato de 8 anos. Então, via de regra, são 4 anos de mandato. Mandato, não é mandado não, mandado é mandar, é o mandado para citar, é o mandado para intimar. Então, são 4 anos de mandato. Exceção, o senador, que são 8 anos. Só que o Senado renova de 4 em 4. Ele renova na proporção de 2 e de 1. Então, renova de 4 em 4 anos. Então, por exemplo, a eleição de 2024 foi eleição municipal. A eleição de 2026, ela vai ser eleições gerais, que a gente fala. Eleições gerais. Só que na eleição de 2026, o que vai acontecer? Nós vamos eleger o presidente da República e o vice. Nós vamos eleger 2 senadores, porque são 3 por estado. Então, a eleição de 2022, nós elegemos 1. Agora, nós vamos eleger 2. Então, eles trocam de 4 em 4 anos na proporção de 1 para 2. Então, numa eleição, a gente troca 1, na outra eleição, a gente troca 2. Troca 1, troca 2. Aí vai ser o deputado federal, o governador e o vice, e o deputado estadual e deputado distrital, que é do Distrito Federal. Aí, 2028, municipal. 2030, presidente, 1 senador, deputado federal, governador e vice-deputado estadual. Então, a eleição de 2026 vai ser uma eleição super pesada, super puxada para o eleitor. Por quê? Porque já é difícil escolher 1 senador. Você escolher 2... Então, assim, fica uma eleição mais puxada. Porque é muito candidato para votar, no final das contas. Então, essa é a regra. Outra coisa, a igualdade. Uma das coisas que o Brasil tem, assim, além dessa independência da justiça eleitoral, é a questão da igualdade do voto. Nós não temos o sistema distrital. As nossas eleições são eleições diretas, periódicas, com voto igual para todo mundo. Então, aqui, nós não é igual nos Estados Unidos, que são eleitos delegados e que os delegados fazem parte do processo eleitoral, decidem no processo eleitoral. Aqui não. Aqui, todo eleitor, seja ele analfabeto, seja ele PhD, vale 1. Sejamos nós aqui, seja o prefeito municipal, o governador ou o presidente da República, o voto do presidente vale igual o nosso aqui. Nós não temos diferença nenhuma com o presidente da República. A gente não tem diferença nenhuma para o presidente do Supremo Tribunal Federal, para o presidente do TSE. Então, assim, é a igualdade uma característica também do nosso voto, né? Do nosso direito aí. Nós temos a questão do plebiscito e do referendo, que eu cheguei a comentar com vocês. Plebiscito, P de prévio. P de prévio. Quando consulta antes de fazer, plebiscito prévio.
Consulta primeiro para depois fazer. Aí eu dei exemplo para vocês, por exemplo, a questão dos municípios quando vai desmembrar. Para desmembrar município tem que ter plebiscito, com a população do novo município, com a população do município que vai perder aquele pedaço daquela parte dele. Normalmente quem costuma emancipar é distrito. Então a população do distrito tem que votar em plebiscito e a população do município tem que votar em plebiscito. O referendo vem de referendar. Referendar é ratificar, é confirmar. Então, o referendo significa que o ato foi praticado primeiro para depois ser ratificado diretamente pelo povo. É o caso do referendo das armas que teve em 2005. Primeiro teve o ato, depois perguntou se mantinha ou se revogava, se ficava, se permanecia ou não, né? Então, aí é o referendo, o referendário. Ok? Beleza, então. Aí nós vamos continuar passando para a Constituição. Então, quem tiver a Constituição aí, vocês podem seguir na Constituição, viu, gente? Quem tá em casa. Beleza. Então, só voltando aqui, essa caneta, nós temos as inelegibilidades. Nós vamos ter a inelegibilidade absoluta. Quem é absolutamente inelegível? Primeiro, os inalistáveis. Quem não pode ter alistamento. Aliás, deixa eu colocar diferente. Vou colocar os estrangeiros. Fazer os estrangeiros. São inelegíveis absolutamente. Comentei com vocês que chegou um estrangeiro no cartório um dia querendo fazer o alistamento eleitoral. Primeira coisa que eu perguntei a ele: tem certidão de naturalização? Não. Você tem certidão de documento de identidade brasileira? Não. Então não tem jeito. Infelizmente não vai votar. Os conscritos. Então, os conscritos, aqueles que estão no período do serviço militar obrigatório, também têm elegibilidade absoluta. Aquelas pessoas com perda ou suspensão dos direitos políticos. Aí nós vimos, quem tem perda ou suspensão dos direitos políticos? O menor de 16 anos, que é a capacidade civil, a incapacidade civil absoluta. Aquele que está na condição da escusa de consciência. A escusa de consciência é quando a pessoa, ela deixa de cumprir prestação imposta a todos e não cumpre a prestação alternativa. A pessoa que é condenada por crime, condenação criminal transitada em julgado, e a improbidade administrativa. Quando tem a condenação à suspensão dos direitos políticos. No caso do menor, fica estranho falar em perda, né? Porque, tipo assim, não adquiriu, né? Não adquiriu. Não, mas aí nós temos aqui mais uma situação que não, menor é suspensão. Não, não chegou a adquirir, na verdade, né? Não chegou a adquirir. Nós temos a questão da perda da nacionalidade. Vou colocar aqui em cima, que aí a perda da nacionalidade é perda mesmo. A perda da nacionalidade brasileira. Que a perda da nacionalidade brasileira, ou a pessoa vai se tornar apátrida, ou ela vai se tornar estrangeira, né? Ela é considerada ou estrangeira ou apátrida. Mas isso ocorre só para estrangeiro, no caso. No caso da Constituição hoje, o que ela fala? Ela fala que pode ter o cancelamento da naturalização, que é só o estrangeiro, e ela fala a condição de renunciar à nacionalidade brasileira. Aí a pessoa, se ela renunciar à nacionalidade brasileira, aí aplica o brasileiro nato, né? Entendeu?
Então, ó, perdeu a nacionalidade, perdeu o direito político. Esse restante aqui nós vamos caracterizar ele como suspensão, Milena. Apesar do menor de 16 anos, por enquanto ele não tem, né? Exato. E aí nós temos mais uma pessoa que são os analfabetos. O analfabeto, toma cuidado com ele, por quê? Porque o analfabeto ele é alistável, mas ele não é elegível. Então cuidado com essas palavras, elegibilidade e alistabilidade. Porque aqui, ó, o estrangeiro é inalistável, o conscrito é inalistável. Quem está na perda de suspensão do direito político também são inalistáveis. Mas o analfabeto é inelegível só. Então, se vocês quiserem colocar aqui também, ó, estrangeiro inalistável, conscrito inalistável, perda de suspensão de direitos políticos inalistável. O analfabeto é alistável, porém inelegível. Vamos colocar aqui na frente. Alistável, porém inelegível. Ok. Aí nós temos as inelegibilidades relativas. As inelegibilidades relativas. É essas que nós vamos ver agora na Constituição. Na verdade, agora não, porque nós vamos ver as situações, as condições de elegibilidade ainda, né? As inelegibilidades relativas, nós temos a primeira, que é chamada funcional. A inelegibilidade funcional é a que é decorrente da função que a pessoa exerce, que é o parágrafo 5º e 6º do artigo 14 da Constituição. Então, a funcional. É o caso do chefe do Poder Executivo. Então, aqui está no artigo 14, parágrafos 5º e 6º da Constituição, que é a funcional. Nós temos a inelegibilidade reflexa. A inelegibilidade reflexa, ela é reflexa por quê? Por causa do parentesco. É a inelegibilidade do parente do chefe do Poder Executivo, que também está na Constituição. Esse artigo é o... É o bicho, né? É. Eu expliquei para vocês. Então, a inelegibilidade reflexa é do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Nós temos a inelegibilidade do militar. O militar é o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição. Porque nós vemos a condição que o militar pode concorrer à eleição. Ele não é absolutamente inelegível, ele tem condições para poder concorrer. E as inelegibilidades legais, né? A legal. A inelegibilidade legal é o artigo 14, parágrafo 9º, regulamentado pela Lei Complementar 64/90. Todos eles, artigo 14 da Constituição Federal. Parágrafo 5º e 6º, parágrafo 7º, parágrafo 8º, parágrafo 9º. Ok? Aí depois eu vou pegar a ordem da Constituição e eu vou chegar nessas inelegibilidades. Primeiro eu vou falar das condições de elegibilidade, porque a gente vai seguir a ordem dos artigos da Constituição. Quem estiver seguindo aí pela Constituição fica mais fácil de acompanhar, porque não tem material. Vou apagar então, viu? Aí nós entramos nas condições de elegibilidade. O que acontece? O que é inelegibilidade, gente? Inelegibilidade é a falta de capacidade eleitoral passiva.
É a impossibilidade que a pessoa tem de ser votado. Isso que é inelegibilidade. É a falta de capacidade eleitoral passiva. As condições de elegibilidade é condição para ser eleito. Você cumprindo aquela condição, você pode ser eleito. É diferente. Entendeu? Então, aquela situação, por exemplo, da inelegibilidade absoluta, a pessoa não pode concorrer em situação nenhuma, não tem jeito. Não tem como. Estrangeiro, enquanto ele é estrangeiro, ele não concorre. Aí, se ele virar brasileiro, aí já muda o caso. Entendeu? Enquanto está com condenação criminal, está inelegível. Enquanto está com improbidade, suspensão de direitos políticos, inelegível. Não completou 16 anos, inelegível. Analfabeto, inelegível. Aí, para ele ser elegível, tem que ser alfabetizado. Aí ele muda a condição, ele sai da condição de analfabeto. Então, as condições de elegibilidade não. São condições que a pessoa cumpriu, ela pode se candidatar. Então, primeira condição, a listabilidade. A pessoa tem que ser alistado. Sem alistamento eleitoral, cuidado com alistamento eleitoral, gente. Alistamento militar é outra coisa. Alistamento militar é questão das Forças Armadas. Aqui a gente fala, fazer o título. Só que a gente não fala fazer o título. É alistamento eleitoral. Então, assim, a palavra correta é alistamento. É você ter a inscrição junto à Justiça Eleitoral. Tem que ter nacionalidade brasileira. A nacionalidade brasileira aqui, em princípio, é brasileiro nato naturalizado. Com exceção dos cargos de brasileiro nato, que eu comentei com vocês na aula passada. Em relação ao mandato eletivo, a gente só tem o mandato de presidente e vice como um privativo de brasileiro nato. Em relação ao mandato eletivo. Mas o presidente da Câmara tem que ser nato? Tem, por causa da sucessão presidencial. Presidente do Senado tem Senato? Tem, por causa da sucessão presidencial. Ministro do Supremo Tribunal Federal tem Senato? Tem, por causa da sucessão presidencial. Ministro de Estado da Defesa tem Senato? Tem, por quê? Porque está defendendo a soberania do país. Como é que você deixa a soberania do país na mão de uma pessoa que não é brasileira? Então, tem Senato também. Então, as condições de funções privativas de brasileiro nato, ela tem uma justificativa plausível. Em relação ao mandato eletivo propriamente dito, é presidente e vice-presidente da República. Ao mandato eletivo, tá? Outra questão, a pessoa tem que ter domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. O que é circunscrição do pleito? Vou aproveitar e explicar isso aqui de uma vez, que eu vou precisar disso lá na frente. O que é circunscrição do pleito? O cargo de presidente e vice, ele tem circunscrição nacional. Então, não importa, a pessoa pode ser eleitor no Oiapoque ou no Chuí, no Acre ou no Espírito Santo, Rio Grande do Sul ou Amapá, não importa. Presidente da República, ele pode ser listado em qualquer lugar do país, porque a circunscrição dele é nacional. Só que o deputado federal, o senador, o deputado estadual, que aí nós vamos colocar o distrital junto, que é do Distrito Federal, o governador e o vice é no estado. Em qualquer município do estado, eles são eleitos por estado. Então, isso aqui é nacional, isso aqui é âmbito estadual e no município já entra o prefeito, o vice e o vereador. Aí a pessoa fala assim, Elisângela, a pessoa que não mora no município pode concorrer ao cargo de prefeito? Pro eleitoral não tem problema nenhum. Pro eleitoral não. O eleitoral, ele quer que ele tenha domicílio eleitoral na circunscrição. Agora, se ele tem residência ali ou se ele não tem problema nenhum. Às vezes o vínculo dele é patrimonial. Às vezes o vínculo dele é profissional. Às vezes ele tem uma empresa no município. Às vezes o vínculo dele é familiar.
Ele tem que ter um vínculo para ter o domicílio eleitoral. Uma vez que ele tem o domicílio eleitoral, para ele concorrer em relação ao eleitoral não tem problema. Agora, se a lei orgânica deixa um prefeito não morar no município, aí já é outra história. Já não é problema do eleitoral, já é questão de lei orgânica. Tá? Aí a gente já não tem nada a ver com isso. Ok? Então, aqui já é circunscrição municipal. Aí já é circunscrição municipal. Eu vou precisar disso lá na frente quando eu falar da inelegibilidade reflexa. Na inelegibilidade reflexa. Outra coisa, esse domicílio eleitoral, qual que é o tempo? 6 meses antes do pleito. Cuidado que era 1 ano, agora são 6 meses. Então é aquele marco de abril que eu falei com vocês na aula passada. Abril é um marco muito importante para o ano eleitoral, porque muitas coisas acontecem 6 meses antes do pleito. Então tem que ver quando que vai dar a eleição e contar de trás para frente. Da eleição, na verdade, da eleição para trás, né? Aí tem que ver qual é o dia de abril, que é a data limite para a pessoa fazer a transferência do domicílio eleitoral dela, se ela quiser concorrer. Ok? Outra coisa. Deixa eu ver se eu estou lembrando aqui. Esquecendo de alguma coisa. Filiação partidária. A filiação partidária é essencial. Por quê? Porque não tem candidatura avulsa. Não tem como candidatar sem estar filiado a partido político. Essa filiação partidária, o prazo dela também é de 6 meses. Cuidado que era 1 ano. Também a lei reduziu para 6 meses. Outra coisa que mudou, todas as vezes que tem duplicidade de filiação, antigamente, dando duplicidade de filiação, cancelava-se as duas. Agora não, fica mais recente. Então, deu duplicidade de filiação, então no caso de duplicidade, permanece a mais recente. No caso de duplicidade, permanece a mais recente. Ok? Beleza, então. E aqui nós temos a situação específica de algumas pessoas. Por quê? Nós temos algumas pessoas que são proibidas de ter filiação. Então, acaba que a pessoa não pode concorrer, que é a magistratura, os magistrados, os membros do MP. Só que o membro do MP tem uma peculiaridade que eu coloquei no material para vocês, tá? Por quê? Que aqueles que entraram antes da Constituição de 88 e optaram pelo regime antigo, eles podem candidatar, sem pedir exoneração do cargo. Mas assim, é exceção da exceção, viu? São os membros do Ministério Público antigos, que ingressaram antes de 88, e que optaram pelo regime anterior. O membro do Ministério Público normal, que é o depois de 88, ele é proibido de ter filiação partidária. Ele e o juiz. Eles precisam pedir exoneração do cargo se quiser concorrer e cumprir o prazo de 6 meses. Tá? E o servidor da Justiça Eleitoral. O servidor da Justiça Eleitoral é proibido ter filiação partidária também. Então, para poder concorrer servidor da Justiça Eleitoral, precisa pedir exoneração do cargo. Enquanto é servidor, não pode. Tá? E tem a situação do militar. O militar é uma situação à parte. Por quê? O militar da ativa que quiser concorrer, ele não se submete ao prazo de ele não se submete à filiação partidária. Então, como ele é proibido de ter a filiação, mas ele não é proibido de concorrer. Então, o militar da ativa, ele está dispensado da filiação. O militar da ativa.
ele está dispensado da filiação. Militar da ativa está dispensado da filiação. Mas ele vai ser considerado avulso? Não, porque tem que ser indicado em convenção partidária. Ah, tá. Ele vai ser indicado. Vai ser indicado em convenção. Ele está liberado da filiação, mas ele tem que ser indicado em convenção. Pode colocar observação aí. Mas tem que ser indicado em convenção. O militar da reserva tem que ter filiação. Então, o militar da ativa é dispensado, porém tem que ter indicação em convenção partidária. O militar da reserva, ele é obrigado a ter filiação partidária. E o conscrito é inelegível. Aí nós vamos colocar aqui, ó, por fim, o conscrito. Coloca o terceiro aqui, o conscrito. Já o conscrito, ele é inelegível. Ah, tem um membro do Tribunal de Contas aqui também, tá, gente? Magistratura, Ministério Público, membro do Tribunal de Contas, tá? E servidor da Justiça Eleitoral. Esqueci do membro do Tribunal de Contas. Também é proibido ter filiação partidária. Ok? Então, situação do militar. Militar da ativa dispensado da filiação, porém tem que ser indicado em convenção. Da reserva é obrigado e o conscrito é inelegível. E a filiação partidária e a indicação em convenção são coisas distintas. Então, precisa, além de ter filiação partidária, também tem que ser indicado em convenção. A convenção partidária é a reunião que o partido faz para escolher quem vai candidatar. Essa convenção ela é feita do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Então, é 20/7 a 5/8 do ano eleitoral, tá? 20/7 a 5/8. Então, ele precisa de ter indicação em convenção partidária. Por isso que eu falei que o militar da ativa está liberado da filiação, mas ele tem que ser indicado em convenção. Por isso que a candidatura dele não é avulsa. Aí nós temos a outra condição, que é a idade mínima. Essa idade mínima, ela varia de 35, 30 anos, 21 anos e 18 anos. anos, presidente da República, vice-presidente e senador. 30 anos, governador e vice. 21 anos, deputado federal, deputado estadual. Prefeito e vice. E 18, vereador. Quando que é exigida essa idade, cumprimento da idade? A data da posse, com exceção dos 18 anos. O vereador, ele tem que cumprir até o registro de candidatura, ele tem que estar com 18 anos. O restante é exigido na data da posse. Aqui é na data do registro. Também é muito novo, né, gente? 18 anos. Então, o mínimo que tem que ser é na data do registro, né? Isso já foi diferente?
Milena, desde 97 é assim. Porque a Lei 9.504 que prevê. Eu não me lembro. Eu não me lembro antes da Lei 9.504 o que a legislação falava. Aqui a data limite para registro, tá, gente? A data limite para registro é 15/8, tá? É 15/8, a data limite para registro. 15/8. Então, 35, presidente, vice-senador. 30 anos. Governador e vice. 21 anos. Deputado federal, estadual, distrital, né? Prefeito e vice. Normalmente, o chefe do executivo toma posse no dia 1º de janeiro. Normalmente. Só que prefeito tem que verificar o que diz a lei orgânica. Mas normalmente o dia 1º. A questão do legislativo é que depende da previsão. Costuma ser fevereiro. Que é o início da legislatura, né? Mas aí também vai depender. E 18 anos para o vereador. Outra condição de elegibilidade. Pleno gozo dos direitos políticos. Aí nós vimos, quem não tem direitos políticos? Os inalistáveis, né? Alfabetização coloquei lá. Outra coisa. Não, alfabetização agora. Alfabetização. Gente, a alfabetização aqui é minimamente a pessoa saber ler e escrever, tá? Eles perguntam assim, analfabeto funcional. Não tem esse negócio de analfabeto funcional para o direito eleitoral, não. Aqui é minimamente saber ler e escrever. Então, quem verifica isso é o juiz. Então, na hora do momento, no caso da eleição municipal, né? No momento de candidatura, em relação à candidatura municipal, é o juiz que verifica. É onde é feito o registro de candidatura. Então, por exemplo, o que a gente pede? Comprovante de alfabetização, que é o comprovante de histórico escolar, diploma histórico escolar. A pessoa que não apresenta diploma histórico escolar, ela vai no cartório, preenche uma declaração. Aí, assim, tem um textinho que a gente pede a pessoa para poder escrever. O jeito que ela escrever está escrito. Escreveu, copiou, assinou, beleza. Não importa se ele escreve certificado com S, né? Não importa nada disso. Erro de português. Então, são essas, a indicação convenção partidária que eu coloquei. Então, são essas as condições de elegibilidade. Se não cumprir as condições de elegibilidade, a pessoa não pode concorrer, certo? Além disso tudo, além de não ser inelegível, é tão enjoado e tem tanta gente que não devia concorrer, concorre, né? Isso é porque é enjoado desse jeito, né? E, minha filha, o registro de candidatura foi definido, felizmente ou infelizmente, significa que a pessoa cumpriu todos os requisitos. Além da inelegibilidade, que a pessoa não pode ser inelegível, além das condições de elegibilidade, nós ainda temos uma outra situação que é chamada desincompatibilização. O que é a desincompatibilização? É o afastamento, dependendo da função que a pessoa tem. Então, aqui vai depender do cargo ou função ocupados e o cargo para o qual a pessoa vai concorrer. Quem estabelece esse prazo de desincompatibilização? A gente tem situações constitucionais que são afetas, né, aos que têm mandato eletivo,
ao chefe do Poder Executivo principalmente, mas quem regulamenta isso aqui é a Lei Complementar 64/90. Ela que traz os prazos de desincompatibilização. Então, dependendo do cargo que a pessoa tem, dependendo do cargo para o qual ela vai concorrer, ela normalmente tem que sair 6 meses antes, 4 meses antes ou 3 meses antes. Servidor público normalmente desincompatibiliza 3 meses antes. A não ser, por exemplo, o pessoal do fisco tem prazo diferente. Secretário municipal tem prazo diferente. Então, os servidores, em geral, eles saem com 3 meses. Aí nós vamos ver lá na Lei Complementar 64. Agora, o secretário municipal, por exemplo, ele quer candidatar a prefeito, ele tem que sair com 4 meses. 4 meses antes. Dependendo da função que a pessoa tem, ela tem que sair 6 meses antes. Tá? Aí aqui tem uma observação. Qual que é a observação? Parlamentares não precisam desincompatibilizar. Estou falando de parlamentar que ficou na função de parlamentar, tá, gente? Estou falando de quem substituiu o chefe do executivo, não. Substituir o chefe do executivo é uma outra... Substituir o chefe do executivo já entra numa outra regra. Aqui eu estou falando parlamentar que sempre foi parlamentar. Então, vereador, para concorrer ao cargo que ele quiser, ele não precisa sair do mandato. Deputado, pode concorrer ao cargo que ele quiser, que ele não precisa sair do mandato. Senador, pode concorrer ao cargo que ele quiser, que ele não precisa sair do mandato. Então, é muito cômodo para eles. Porque como eles continuam no mandato eletivo, para eles, tanto faz concorrer ou não concorrer, dependendo da situação. Por exemplo, você pode ter um deputado que vai concorrer a governador do estado. Não tem problema nenhum, ele vai continuar sendo deputado do mesmo jeito. Um senador que resolve concorrer a governador, ele está no Senado do mesmo jeito, ele não perde de concorrer. Por quê? Porque o parlamentar não precisa desincompatibilizar. Diferente do chefe do Poder Executivo, que é agora o que nós vamos falar sobre eles. Capturado até aqui? Então vamos lá, continuando. Quantos anos aí, mulher? 8 a 6. Então vamos lá, pessoal. Quem tiver a Constituição pode pegar aí, tá? Porque nós vamos pegar o artigo 14, parágrafo 5º. Artigo 14, parágrafo 5º. O que ele fala? O presidente da República, o governador do Estado e do Distrito Federal, prefeito, e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato, poderá ser reeleito para um único período subsequente. Aqui nós temos uma diferença de reeleições. Nós temos a reeleição no modelo norte-americano e a reeleição no modelo brasileiro, que é o que o Brasil adotou. No modelo norte-americano, a partir do momento que a pessoa foi eleita, reeleita, ela nunca mais pode voltar a concorrer ao cargo de chefe do Poder Executivo, da Presidência da República, que eu digo. Então, foi eleito, reeleito. O Obama, por exemplo, foi eleito, reeleito. Ele não pode voltar a concorrer mais. Agora, o Trump foi eleito, não foi reeleito, ele está concorrendo de novo. Agora, aqui no Brasil, não. Ele pode ser eleito, reeleito. Se ele espera o interregno de um mandato, ele pode concorrer à eleição de novo e depois ser reeleito de novo. Então, a pessoa pode retornar, se ela der o espaço de um mandato,
ela pode retornar de novo, ser eleita e reeleita. Ela só não pode criar artifícios para ter 3 mandatos consecutivos. Então, por exemplo, isso aqui tem alguns desdobramentos, que aí eu coloquei no material de vocês os desdobramentos, porque eu não sei até que nível vai cair na prova, né? E é um negócio muito confuso. Então, vamos lá, presta atenção. Aquele que ocupou o cargo de prefeito no último ano de mandato teria que renunciar 6 meses antes, se ele quiser concorrer a vice ou a vereador. Então, se ele quer concorrer ao mesmo cargo, ele pode ser reeleito para o mesmo cargo. Ele pode concorrer tanto para o mesmo cargo, mas se ele quiser concorrer para outro cargo, ele tem que sair 6 meses antes. Se ele, por exemplo, é prefeito e quiser concorrer ao cargo de governador, ele pode? Pode, mas ele tem que sair 6 meses antes. Então, se ele quer trocar de cargo, ele tem que sair 6 meses antes. Porque se ele ficar, ele não pode concorrer. E no caso do mandato municipal, que é o vice e o vereador, ele não pode estar reeleito. Porque se ele for reeleito, ele não pode concorrer ao mandato de vice. Porque senão não fica muito fácil. Ele é prefeito eleito, reeleito, aí na próxima ele vem como vice do outro fulano de tal. Substituir, vai ser prefeito. De novo, né? A imaginação da gente é boa, né, Milena? Pensando, né? Não é? A pessoa prefeita, eleita, reeleita e vem de vice, né? Pois é. Exatamente. No caso do vice, o vice, ele pode candidatar a outro cargo preservando o seu mandato se ele não substituiu o titular do chefe do executivo nos últimos 6 meses. Então, o vice, ele não precisa sair também não, ele não precisa desincompatibilizar não. Mas ele não precisa desincompatibilizar se ele não substituiu o chefe do executivo, substituiu ou sucedeu, né? Nos últimos 6 meses. Mas aí pode ser na reeleição? Na reeleição também? Vem prefeito e vice. Aí reelege, prefeito e vice. Aí o vice quer... Candidatar a prefeito, pode. Ele foi vice, ele pode vir como prefeito. Se ele não substituiu nos 6 meses anteriores ao pleito. Entendeu? Agora, se ele substituiu nos 6 meses anteriores ao pleito, ele pode vir, mas ele vai ser considerado reeleito. Entendeu? Se ele assumiu o finalzinho do mandato do outro, ele pode até concorrer a prefeito, não tem problema. Mas ele vai ter o status de reeleito. É o caso, por exemplo, do Marcos Guarino. Em Muriaé. O Marcos Guarino, hoje ele é reeleito, ele está reeleito. O Marcos Guarino, ele não foi eleito. O Marcos Guarino foi vice. Quem foi eleito foi o Zé Brás. Só que o Marcos Guarino era vice do Grego. Ele era vice do Grego. O Zé Brás, aí ele veio vice do Zé Brás. Então ele foi vice. Não é isso, Paulinho? Vice. Como ele assumiu o mandato por causa da morte do Zé Brás, agora ele candidatou de novo ao cargo de prefeito, mas na condição de reeleito. Mas agora na outra eleição ele pode vir vice, mas não, acabou. Entendeu? Aí senão, minha filha, perpetua. Aí vem... Aí que eu falei, mas pode ocorrer vacância definitiva do cargo de chefe do executivo, o vice assume efetivo definitivamente e somente poderá candidatar por um período subsequente, que é o caso do Marcos Guarino, que aí ele é considerado reeleito, certo? Não pode o chefe do executivo que esteja exercendo o segundo mandato eletivo por reeleição renunciar para tentar pleitear a nova eleição. Então não adianta ele falar assim, não, vou sair 6 meses antes e vou candidatar de novo. Não pode ter terceiro mandato. Então, vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Caracterizou terceiro mandato consecutivo, você pode saber que não vai dar. Não pode ter terceiro mandato do chefe do Poder Executivo. Eles não podem driblar a lei para ficar perpetuando no poder, não. Se o prefeito já reelegeu por segundo mandato consecutivo, não pode em seguida candidatar a vice
ainda que ele renuncie 6 meses antes. Tá? Se por acaso houver aquela eleição indireta do artigo 81, depois, mesmo que sejam os 2 últimos, o prefeito foi eleito, reeleito, entrou o outro, X. Aí, esse X aconteceu alguma coisa que teve que ter eleição suplementar, mesmo que seja nos 2 últimos anos de mandato, e mesmo que seja eleições indiretas, nem eleições suplementares, aquele que foi prefeito, eleito e reeleito não pode concorrer de novo, não. Ele não pode exercer os próximos 4 anos, em hipótese nenhuma. Entendeu? Então, mesmo que aconteça a dupla vacância nos últimos 2 anos, que tenha eleição suplementar, que tenha eleições indiretas, não importa. Ele não pode candidatar de novo. Porque ele já foi eleito e reeleito. O vice que estiver exercendo o 2º mandato consecutivo de vice pode ter uma 3ª eleição no cargo de titular, não tem problema. A não ser que ele tenha substituído ou sucedido nos últimos 6 meses, porque aí ele vai ter status de reeleito. Certo? O vice também não pode ser vice 3 vezes, não. Ele pode candidatar a prefeito, mas ele não pode ter 3 candidaturas a vice, não. Então, ele foi vice, não pode ser vice a 3ª vez, não. Tá? Outra coisa. O Supremo deu uma decisão, até coloquei ela aqui para vocês. Não foi o Supremo, foi o TSE. O TSE deu uma decisão que ele proibiu a figura do prefeito itinerante. O que é o prefeito itinerante? É o prefeito que vai sendo prefeito do município, do outro município, do outro município. A profissão dele é prefeito. É o prefeito profissional. A pessoa é prefeito de Eugenópolis. Aí candidatou prefeito, foi prefeito de Eugenópolis, reelegeu. Aí renunciou 6 meses antes, resolve candidatar a prefeito de Muriaé na próxima eleição. Aí eleito e reeleito, aí renuncia 6 meses antes, resolve candidatar a prefeito de Itaperuna. Não pode. Por quê? Porque vira prefeito profissional. Entendeu? Qual que é a sua profissão? Prefeito. Sou prefeito daqui, sou prefeito dali, sou prefeito, então não pode. Qual que é o fundamento dessa decisão? O princípio republicano. Então foi com base no princípio republicano, o princípio da alternância, né, que eles decidiram que não pode ter a figura do prefeito itinerante. Ele não pode sair candidatando, ainda que não seja desmembramento, viu, gente? Não tem problema não, pode ser municípios diferentes, mas ele pode sair candidatando a prefeito assim, um atrás do outro, mesmo que ele renuncie 6 meses antes. Ok? Diferente do parlamentar, né? O parlamentar ele pode candidatar quantas vezes ele quiser. Tem parlamentar aí que é profissão, né? Que a única coisa na vida que a pessoa fez foi ser vereador, ou ser deputado, ou ser senador, e por aí vai. Aposenta sim, né? Beleza, passamos ao parágrafo 6º. Ficou alguma dúvida? E no caso de vereador, por exemplo, ficar mudando também de município, tem alguma vedação? Não, o vereador não, porque ele pode concorrer no mesmo município. Então ele não tem problema em mudar de município, não. O prefeito só se ele tiver na condição, no 2º mandato, prefeito itinerante. Vamos supor. Reeleito. Porque se ele tiver na condição de reeleger naquele município, ele pode concorrer em outro, não tem problema. Mas ele vai ter que renunciar 6 meses antes. Aí ele perde a prerrogativa de continuar no mandato concorrendo, entendeu? Porque ele, na reeleição, ele não precisa renunciar, né? Aí vem o parágrafo 6º do artigo 14. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, o governador e o prefeito devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes, que é o caso. Outro cargo aí pode ser um cargo diferente ou pode ser cargo de circunscrição diferente. Você entendeu? Então, por exemplo, cargo diferente. Prefeito é diferente de vereador. Mas o cargo de prefeito de Eugenópolis é diferente do cargo de prefeito de Antônio Prado, que é diferente do cargo de prefeito de Patrocínio do Muriaé, que é diferente do cargo de prefeito de Itaperuna. Se muda a circunscrição, ainda que o nome do cargo seja o mesmo, é considerado outro cargo. Tá?
Aí vem o parágrafo 7º, que é a danada da inelegibilidade reflexa. Que eu vou explicar isso para vocês. Perturbei tanto eles hoje com isso já. Hã? Te perturbei tanto. Da inelegibilidade reflexa, já? Nossa senhora. Não lembro, não. Dá bem. A memória é fraca. Presta atenção. São inelegíveis. Então, nós vamos lá. Artigo 14, parágrafo 7º. Inelegibilidade reflexa. São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Então, na jurisdição de quem? Na jurisdição do chefe do Poder Executivo. O que é jurisdição do chefe do Poder Executivo? Aí nós vamos virar aqui na bolinha. A jurisdição do cargo de presidente é o país inteiro. É o país inteiro. O parente do presidente, ele fica inelegível no país inteiro. A jurisdição do governador é o Estado. E a jurisdição do prefeito é o município. Então, o parente do presidente fica inelegível no Brasil inteiro. O parente do governador fica inelegível no estado, que o governador é governador, ele pode concorrer em estado diferente. E do prefeito somente no município. A não ser que seja desmembramento. Se for desmembramento, ele não pode, não. Porque desmembramento é diferente. Mas se não for desmembramento, se forem municípios diferentes, o parente do prefeito de Eugenópolis pode concorrer ao cargo de vereador em Antônio Prado? Tranquilamente. Antônio Prado é outra jurisdição. Que na verdade isso aqui não é jurisdição, né, gente? Isso aqui é circunscrição, né? Mas enfim. Então, mudou de município, tranquilo, volta a ser elegível. Mudou de estado, é do governador? Mudou de estado, beleza. Agora, do presidente da república não tem escapatória, não. Aí, beleza. Parente, jurisdição do chefe do Poder Executivo, cônjuge ou parentes. Esses parentes podem ser consanguíneos ou afins. Só que tem que ser até segundo grau de parentesco. Então, o consanguíneo é o cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim. Parente consanguíneo são os nossos parentes. Pode ser por adoção também, tá, gente? O adoção aqui eu vou colocar separado porque ele coloca separado. Mas o adoção, na verdade, é consanguíneo. Adoção e consanguíneo não tem diferença nenhuma. Eu vou colocar aqui porque a Constituição separa. Mas não tem separação, não. Então, por adoção, aliás, eu não gosto desse trem, não. Eu vou colocar aqui, ó, consanguíneo / adoção. Porque eu considero a mesma coisa. Consanguíneo / adoção. Então, por consanguíneo, por adoção, afim, só que até o segundo grau. Como que calcula o grau de parentesco aqui? Presta atenção. Vamos pegar a referência aqui que sou eu. Na verdade, eu não, né? O chefe do executivo. O chefe do Poder Executivo. Quem que é o parente dele aqui? Acima dele tá os pais. Aí, pais e sogros, né? Sogro e sogra. E os avós. Aí, aqui ao lado, tem irmão. E aqui tem os tios, que são os irmãos dos pais, do pai e da mãe. Aqui tem filho, enteado, que é a mesma coisa, que é por afinidade. Cunhado. Ó, cunhado é irmão, gente. Cunhado, enteado, filho, neto. Então, os sogros aqui são por afinidade, os cunhados são por afinidade, certo?
Como é que nós vamos calcular o grau de parentesco? Pai e mãe é primeiro grau. Então, entrou ali os pais, sogros, sogro e sogra, tá proibido. Os avós, segundo grau. Avós também tá proibido. Então, são os pais, sogro e sogra, avós. Os filhos, primeiro também. Filho, enteado, proibido. E neto, segundo grau, também proibido. E genro? Hã? Aqui, é isso que eu estava esquecendo. Filho, enteado, genro e nora. Entra aqui, ó. Eu estou esquecendo de alguém na afinidade. Eu lembro, esqueci do genro e da nora. Genro e nora é na condição de filho. É, exato. Não, foi muito bem lembrado. Falei, gente, eu tô esquecendo de alguém. Por isso que eu coloquei o cunhado aqui, mas não é o cunhado, é o genro e a nora. Então, filho enteado, genro e nora. Enteado, genro e nora por afinidade. Filho por consanguinidade. Então, todos esses entram. Tio entra? Não. Por que que tio não entra? Porque tio é parente de terceiro grau. Porque para chegar no tio, nós temos que subir nos pais primeiro, nos avós segundo e descer no tio terceiro. Consequentemente, primo entra? Não. Então, o filho do tio aqui, ó, é o primo. Primo é quarto grau de parentesco, gente. Primo, não existe primo primeiro. Vou falar assim, a fulana é meu primo primeiro. Não existe primo primeiro. O primo, ele já começa em quarto grau, porque ele é filho do tio. Então, ó, a pessoa, o chefe do executivo. Ah, o que que você é? Ah, sou pai e mãe. Beleza, primeiro grau. O que que você é? Tio. Tio é terceiro grau. Por quê? Porque tem os pais e os avós primeiro. Porque o tio e o pai e a mãe nasceu do avô e da avó. Então, desce aqui. Consequentemente, o primo é quarto. Agora, e o irmão? O irmão tem que ir no pai e na mãe. Para descer no irmão. Se o pai e a mãe é primeiro, consequentemente, o irmão vai ser segundo grau. Então, o irmão entra. Só que o filho do irmão é o sobrinho. Sobrinho é terceiro grau. O sobrinho já não entra. Sobrinho já não entra. Entendido? Então, quem que vai entrar? Os pais, os sogros, os avós, filho, enteado, genro, nora, neto, irmão, cunhado. Tio tá fora, primo tá fora, sobrinho tá fora. E o concunhado, Elisângela? E o concunhado? O que vocês acham? Quem que é o concunhado? O concunhado vai ser o cônjuge do meu cunhado. Eu tenho um cunhado, que é o Júnior. A mulher do Júnior é a minha concunhada. A mulher do Márcio é a minha concunhada. E concunhado entra? Não, porque concunhado não é parente. Que é demais, né? Que aí concunhado ser parente. O cunhado já é parente. Concunhado ser parente? Não dá. Então já é demais. Concunhado não entra. Que é o cônjuge do cunhado. Não entra. O cônjuge do irmão entra. Que é cunhado. Tá? Posso continuar? Vou apagar aqui, tá? Pode apagar? Pode. Aí, beleza. Parente de quem? Parente de quem? Do chefe do Poder Executivo, que é presidente,
governador e prefeito, ou quem tenha substituído ou sucedido nos últimos 6 meses antes do pleito. Ou quem haja substituído nos 6 meses antes do pleito. Ah, mas eu sou parente do vice. Eu posso concorrer? Ele substituiu. Se ele não substituiu, não tem problema nenhum. Você ser parente do vice. Agora, se o vice substituiu nos últimos 6 meses, aí você fica inelegível. É o caso de Lato pra... É o caso de... ué, porque é genro do vice. Verdade. É genro do vice. Verdade. O prefeito eleito. Não tem problema nenhum. Ele não substituiu o prefeito nos últimos 6 meses. Agora, tem uma exceção. Hã? Antônio Prado também é cultura. Antônio Prado é cultura. Antônio Prado é nota 1000. Tá vendo? E é um primor, né? Porque tudo acontece certinho. O mais importante é isso. Tudo dentro do script, né? Tudo bonitinho, não substituiu, aí concorreu, tranquilo. Aí, beleza. Salvo se essa pessoa aqui, que é o chefe do Poder Executivo, ou quem haja substituído nos últimos 6 meses, puder candidatar à reeleição. Ah, não. Peraí. Tá errado aqui. Peraí. Salvo se o cônjuge... Ó, viajei, gente. Salvo se o cônjuge ou parente já for exercente de mandato eletivo e candidato à reeleição. Salvo se esse cônjuge ou parente já for exercente de mandato eletivo e candidato à reeleição. Como assim? Presta atenção. Eu sou vereadora. Não importa se eu sou vereadora um mandato ou se eu sou vereadora há mais mandatos. O meu marido resolve candidatar a prefeito no município que eu sou vereadora. Ele pode candidatar? Eu sou vereadora. Eu sou mulher dele, eu sou vereadora. Já sou vereadora. Para chefe do executivo, não é só essa questão da... Peraí, então. Vou mudar de... Isso. Pode. Eu sou vereadora. Eu já sou vereadora. Ele quer candidatar a prefeito. Ele candidatando a prefeito, eu posso me candidatar a vereadora de novo. Não pode? Não posso? Você já está exercendo. Posso, já estou exercendo, beleza. Aí, ele foi eleito. Então, ele é prefeito e eu sou vereadora. Ele é prefeito e eu sou vereadora. Ele candidata à reeleição, aí ele já é chefe do Poder Executivo. E eu quero candidatar de novo, eu posso? Não. Posso, por quê? Porque eu sou exercente de mandato eletivo e candidata à reeleição. Nossa. Mas só nessa situação. Só nessa situação. Se você começasse do zero. Se eu começasse do zero, eu não poderia. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, acontece muito disso, irmãos concorrerem juntos. Um irmão é candidato a prefeito e o irmão é candidato a vereador. Eles startam juntos. Tem problema não, porque essa primeira candidatura, ele não é parente do prefeito. Ele é parente do candidato a prefeito. Então, vamos pegar aqui em Higienópolis, por exemplo, o Fernando Caldas e o Vasquinho. O Fernando candidatou a prefeito, o Vasquinho pode candidatar a prefeito, tranquilamente. Os dois candidatando junto. Suponhamos, aí vamos lembrar a eleição de 2020. O Vasquinho candidatou à reeleição. O Fernando já era vereador, não já?
O Fernando candidatou? Candidatou. O Vasquinho também? Também. Teve problema? Não. Por quê? Porque o Fernando era já era exercente do mandato eletivo e candidato à reeleição. O Vasquinho não foi reeleito. Na eleição de 2024, o Fernando candidatou? De novo. Ele já é vereador? É. O Vasquinho candidatou? Candidatou. Pode os dois concorrer de novo? Pode. Suponhamos que o Vasquinho tivesse ganhado. Aí o Vasquinho iria concorrer de novo. O Fernando podia candidatar de novo? Poderia, porque ele já é vereador e candidato à reeleição. Mas se o Fernando perder? Aí se o Fernando perdesse e o Vasquinho fosse eleito. Na próxima, no caso do Vasquinho concorrer à reeleição, o Fernando não poderia candidatar. Porque aí já estaria inelegível. Então, quem que tem que estar no mandato candidato à reeleição é o cônjuge ou o parente. Então, a primeira coisa, se cair na prova que vocês têm que ver, vocês vão por parte, gente. Igual Jack. Porque se vocês não forem por parte, embola a cabeça de uma tal forma que é uma doideira. Primeira coisa que vocês vão saber, parente de quem? Vocês vão perguntar. Te deu um caso qualquer, para te perguntar se a pessoa é inelegível ou não elegível. Ele é parente de quem? Se ele for parente de vereador, você já matou a questão ali. Parente de vereador não tem problema nenhum. Se ele for parente do vice, mas ele não falou que substituiu nos últimos 6 meses, você já quebrou a questão ali. Então, a primeira pergunta que vocês vão fazer. Vou apagar aqui, tá? Então, caiu questão de inelegibilidade reflexa, vai devagar para você ter certeza da resposta. E em 2020, o vice do Vasquinho era militar nativo. Em 2020, o vice do Vasquinho era militar da ativa. Exatamente. Aí ele concorreu sem filiação partidária. Concorreu sem filiação partidária. Então, primeira coisa que vocês vão perguntar. Parente de quem? Parente de quem? Se for parente de parlamentar, não tem problema nenhum. Então, ó, parlamentar e vice, falou só que é vice, é elegível. Para ser o vice, você tem que falar que substituiu nos últimos 6 meses. Se ele não der essa informação, você não vai considerar automaticamente o vice como chefe do Poder Executivo. Agora, se ele for do chefe do Poder Executivo ou do vice substituindo, aí sim você vai para a próxima pergunta. Qual que é a próxima pergunta? A próxima pergunta é a seguinte: qual é qual é o grau de parentesco? Qual que é o grau de parentesco? O grau de parentesco é 3º, 4º grau, a pessoa é elegível. Porque você já pergunta o grau de parentesco de uma vez, que você bateu o olho e falou assim, não, peraí, é primo, primo tá liberado. É tio, tio tá liberado. É sobrinho, sobrinho tá liberado. Então bateu e falou assim, é sobrinho do prefeito, problema nenhum. É tio do prefeito, problema nenhum. Então, ó, tio, sobrinho, primo, tranquilamente, não tem problema nenhum. Agora, é cônjuge, porque cônjuge não é parente, é 1º grau ou 2º grau. Aí, próxima pergunta. Qual que é a próxima pergunta? Qual é a jurisdição do titular? Por quê? Você tem que saber a jurisdição dele, porque se não for dentro da jurisdição dele, a pessoa também não é inelegível. Então, qual é a jurisdição? Qual é a jurisdição? Tá fora da jurisdição? Ah, ele é prefeito de Eugenópolis, a pessoa vai concorrer
Em Antônio Prado, a pessoa é governadora de Minas, o parente vai concorrer no Espírito Santo. Ah, é parente do presidente da República, aí o negócio já muda de figura. Entendeu? Tá fora, a pessoa é elegível. Tá dentro, aí nós vamos na próxima pergunta. Qual que é a próxima pergunta? Já é exercente? Exatamente. Ele já exerce cargo público? Mandato eletivo? E pode candidatar à reeleição? Se a resposta for sim, a pessoa é elegível. Então, ele pode ser cônjuge do chefe do Poder Executivo na circunscrição do chefe do Executivo e mesmo assim ser elegível, se ele já for candidato à reeleição, já for exercendo o mandato eletivo. Agora, se não, aí é inelegível. Aí ele é parente do chefe do Poder Executivo, parente até segundo grau, ou cônjuge, na circunscrição do chefe do Poder Executivo, e não exerce mandato eletivo, candidato à reeleição, então ele é inelegível, acabou. Então, no final das contas, nem é tão difícil assim. Não é verdade? É, só que eu vou criando tanta história na minha cabeça que eu embolo tudo. Pra que você vai criar Eu história? vou imaginando as questões assim, mas eu acho que não vai ser tão difícil igual eu crio, não. Porque eu acho que é Não. meio difícil. Deus me livre de fazer uma prova da Milena. Deus me livre, você não pode ser. Hã? Tem um monte de questão assim agora já pronta pra ir treinando, porque agora é cobrado na OAB, né? Então já Pois tem é. um monte de E não é fácil. Se for por parte, é fácil, gente. É. Você entendeu? Mas tem que ser organizado. Tem que ser organizado. É a organização do raciocínio. Não se perde. Senão você se perde. Então a primeira coisa, bater o olho e falou assim, ó, peraí. Parente de quem que é? Entendeu? Ó, qual que é o grau de parentesco disso aqui? Você já vai eliminando. Mas peraí, tá na jurisdição dele? Ou não tá? Ah, mas e essa pessoa aqui que quer concorrer? Ela já exerce mandato eletivo? Então você vai eliminando. Aí não tem erro. Só que aí eu trouxe algumas, coloquei no material alguns desdobramentos para vocês, para ver se fica mais fácil. Eu acho mais fácil raciocinar do que decorar, para te falar a verdade. Mas eu trouxe aqui para, né, não pegar de surpresa. Primeira coisa, eu trouxe 3 súmulas do TSE. Porque como é CESP, antiga CESP, né? Eu fiquei com medo de cair alguma coisa de súmula, né? Então, assim, à medida que eu consegui enfiando súmula, eu fui colocando, tá? Pra vocês saberem. Então, nós temos a súmula 6 do TSE que fala assim: são inelegíveis para o cargo de chefe do executivo o cônjuges e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 do titular de um mandato, salvo se este, reelegível, tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo 6 meses antes. Como assim? A pessoa é parente do chefe do Poder Executivo. Só que esse chefe do Poder Executivo morreu. A mulher dele pode candidatar? Pode. Se ele for, se ele morreu nos 6 meses anteriores ao pleito. Mesmo já reeleito? Aí, no caso da morte, a morte não tem que ser 6 meses antes, porque ela não pode ter parentesco nos últimos 6 meses. E a morte, Não, ela mas, acaba assim, com o vínculo 6 meses conjugal. antes do segundo mandato. Do segundo mandato. Pode. Entendi. Pode. Pode, a morte pode, porque a morte especificamente, ela quebra o vínculo conjugal. Então, no caso de morte, mesmo que ele for reeleito, ela pode concorrer.
Porque ela já não é parente do chefe do Poder Executivo nos últimos 6 meses. Agora, aqui ele está falando outra coisa, aqui ele está falando daquele, ele colocou falecido aqui, mas ele está falando daquele que é falecido, renunciado ou afastado até 6 meses antes. Se ele podia candidatar à reeleição, o parente dele está liberado para candidatar também. Se ele mesmo podia reeleger, o parente está liberado. Entendeu? Aí se ele não podia e afasta 6 meses antes, o parente não pode. Não adianta nada. Aí não pode. Súmula 12. São inelegíveis no município desmembrado, ainda não instalado, o cônjuge ou parente consanguíneo afim até o 2º grau por adoção do prefeito do município mãe, ou quem tenha substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo. Foi o que eu falei com vocês. Município desmembrado, a inelegibilidade reflexa, ela permanece intacta. Porque senão o pai, por exemplo, vamos pensar uma situação bem assim esdrúxula. O pai é prefeito no município mãe, o filho vai candidato e vira prefeito do município recém-criado. Não tem graça um negócio desse não, aí é perpetuação do vínculo familiar na região, você entendeu? Então não pode. Súmula vinculante 18 do Supremo, aí já não é do TSE, é a súmula vinculante 18 do Supremo. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa da Constituição Federal da Constituição do artigo 14, parágrafo 7º. Aqui não fala não, é eu que estou falando. Com exceção da morte. A morte cessa. Quando ele fala aqui, ó, dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta, é por quê? Porque às vezes a pessoa, ela separava de direito, já vi muitos a fazer isso. Continuava de fato, separava de direito para poder quebrar a inelegibilidade reflexa. Isso é burla a lei, gente. É achar que o judiciário é desinteligente, como diz meu menino. Isso é burla a lei. Agora a morte não tem jeito, porque aí a pessoa programar a morte dela para o outro candidatar aí já é demais, né? Então, assim, bom, não sei, né? Nunca se sabe, mas enfim. Né? A morte não é o caso da súmula vinculante 18, não, tá? Aí eu peguei alguns desmembramentos aqui para vocês. Então vamos lá, ó. Cônjuge, parentes e afins até o 2º grau do prefeito não pode candidatar a vereador ou prefeito no mesmo município, mas pode se candidatar a cargos estaduais, federais ou presidenciais. Ou seja, a jurisdição ela funciona de cima para baixo. Ela não funciona de baixo para cima, tá? Então, o parente do prefeito, ele saiu do município, acabou. O parente do governador saiu do estado, acabou. O parente do presidente, não tem jeito. Aí, o contrário, parente do presidente é no Brasil inteiro, do governador no estado inteiro e do município só no município, tá? O cônjuge, parente ou afim até 2º grau do governador não pode candidatar a qualquer cargo no estado. Mas no outro estado pode. E com o presidente também. E com o presidente também, isso. O cônjuge, parente ou afim até 2º grau do presidente não pode candidatar em qualquer lugar do país. A morte do titular do Poder Executivo extingue o parentesco para fins de incidência da causa de inelegibilidade reflexa prevista nesse parágrafo, que eu falei com vocês. Morreu, extinguiu o vínculo conjugal. Então, dissolve, né? A inelegibilidade reflexa alcança o casamento religioso, bem como pessoa que viva maritalmente. Não precisa ser casado não, pode ser união estável, pode ser casamento religioso, pode ser relação homoafetiva ou heteroafetiva. Isso aí não tem problema também não, viu, gente? Não faz diferença aqui a questão da afetividade, não. Se é homo, se é hétero, aí tanto faz. Concunhado é elegível. Eu coloquei aqui a referência do julgado que é um julgado antigo, mas na hipótese de criação de município por desmembramento, o parente do prefeito do município mãe não poderá candidatar-se ao chefe do Poder Executivo. Se o cônjuge, parente ou afim já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição para o mesmo cargo, não se aplica a inelegibilidade reflexa.
impossibilidade de sucessão ou substituição da chefia do executivo local pelo presidente da Câmara de Vereadores, irmão do ex-prefeito exercente de 2 mandatos, por configurar terceiro mandato consecutivo. Vocês entenderam o que é? No caso, na hora de substituir, seria irmão. Irmão. Aí seriam 3 e Exatamente. Então, na sucessão, porque aí no caso o prefeito seria substituído pelo presidente da Câmara. Se ele já é o caso de eleições indiretas aqui, do presidente da Câmara assumir, né? Aí, se o prefeito for prefeito eleito, reeleito, o presidente da Câmara como irmão não pode assumir, não. Senão vira terceiro mandato do mesmo núcleo familiar. Por isso que o prefeito eleito e depois ele não pode candidatar a vereador também, não? Ele pode candidatar a vereador, se ele renunciar 6 meses antes. Mas aí ele não pode entrar na eleição indireta da sucessão, no caso dele ser presidente da Câmara. Não, tá certo. Aí eles vão ter que arrumar outro presidente da Câmara ou fazer a eleição suplementar. Ele não pode assumir, não. Porque aí tem graça. Ele sai, candidato a vereador, ele vira presidente da Câmara, porque é o mais votado, suponhamos. Aí vai ficando presidente da Câmara, aí acontece um piripaque, assim, por acaso, do presidente e do vice, aí ele vira prefeito de novo. Por eleição indireta, não pode. Incide a inelegibilidade se o cônjuge, parente ou afim, for titular de mandato de vereador, deputado ou senador de outro município e pretenda, após transferir seu domicílio eleitoral, disputar novamente a Câmara ou Senado, o estado onde seu cônjuge, parente ou afim, até 2º grau, seja prefeito ou governador, pois se houve mudança de circunscrição, será considerado novo cargo e não reeleição. Isso é o entendimento do Alexandre de Moraes. Entendeu? Por quê? O que acontece? Ele, se muda a circunscrição, mudou o cargo. É igual eu falei com vocês, o cargo de prefeito de Antônio Prado é um cargo. O de prefeito de Eugenópolis é outro. O cargo de vereador de Antônio Prado é um cargo. O cargo de vereador em Eugenópolis é outro. Então ele saiu, foi vereador em Eugenópolis. Quando ele quiser voltar, o parente dele é prefeito, ele não pode candidatar em Eugenópolis não, porque está inelegível. Mesmo que ele seja vereador em Antônio Prado. Ele pode continuar candidatando em Antônio Prado, mas migrar para Eugenópolis não pode. Elisângela, só uma coisa aqui. O parente do governador, ele pode se candidatar A presidente. Isso. E a prefeita? Não. No estado não, só se for de outro estado. Ah, tá. De outro estado pode, do mesmo estado não. Chefe do executivo já for reeleito, seu cônjuge, parente ou afim, fica inelegível na circunscrição mesmo que renuncie 6 meses antes do pleito. Cônjuge e parente de prefeito reeleito são elegíveis em outra circunscrição eleitoral, ainda que em município vizinho, desde que não resulte desmembramento, incorporação ou fusão. Afeta a inelegibilidade reflexa prevista no parágrafo, nesse parágrafo e na súmula vinculante 18, a separação de fato ocorrida, afasta a inelegibilidade reflexa prevista nesse parágrafo, na súmula vinculante 18, a separação de fato ocorrida antes do curso do mandato que antecedeu aquele para o qual o candidato pretendeu eleger. Aqui é diferente. Suponhamos, eu sou casada, me separei. Aí, na próxima eleição, o meu ex-marido resolve candidatar a prefeito. Mas eu estou separada dele antes dele ser candidato. Aí ele candidatou, foi eleito. Eu posso, na próxima eleição, me candidatar também? Posso, porque eu já não sou esposa dele. Não foi no curso do mandato que eu me separei. Eu me separei antes do mandato iniciar, entende? Então eu não estou inelegível. Ok? Beleza? Aí vem o parágrafo 9º. O parágrafo 9º fala da situação que lei complementar vai estabelecer outros casos de inelegibilidade e o prazo de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do abuso do poder econômico, do abuso do exercício de função, cargo ou emprego da administração direta e indireta. Aí foi a Lei Complementar 64/90, que teve uma alteração bem considerável pela Lei Complementar 135 de 2010, que foi considerada a Lei da Ficha Limpa.
Então, assim, os processos mais pesados são os processos do rito do artigo 22 da Lei Complementar 64. Então, quando aplica o rito da Lei Complementar 64, significa que pode ter cassação do diploma, do registro, do diploma ou do mandato, dependendo da fase que a pessoa está. Se ela está no registro, se ela está no diploma ou se ela está no mandato eletivo. Então, todas as vezes que aplica o rito do 22, a consequência é essa, é a cassação. Por quê? Porque é com base nesse dispositivo aqui. Entendido? Beleza? Aí eu coloquei aqui um acórdão do TSE também, que fala assim, as hipóteses de abuso do poder constituem cláusula aberta e deve ser interpretada em harmonia com o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, considerando a gravidade da conduta e o desequilíbrio da disputa eleitoral, tendo em vista a normalidade e a legitimidade do pleito. Ou seja, você vai verificar a questão da gravidade aqui, do abuso, diante do caso concreto, né? Porque não, é um conceito jurídico indeterminado. Apesar que eu coloquei conceito para vocês aqui, que nós vamos ver ação de impugnação de mandato eletivo, mas ele acaba sendo um conceito jurídico indeterminado. Tá? Quantas horas aí, Milena? 8h54. Ah, tá. Vamos dar uma paradinha aqui pra gente tomar um café, tomar uma água, e aí a gente volta na segunda parte, porque eu já volto na ação de impugnação de mandato eletivo. Que aí a gente finaliza essa parte constitucional depois com os partidos políticos. Ok? Então nós vamos parar, gente. Daqui um pouquinho a gente volta, viu? Daqui uns 5 minutinhos. Tá bom?